Boa noite. A polícia cumpre pela segunda vez mandado de reintegração de posse em uma área invadida entre os bairros João Paulo II e Distrito Industrial 2, na Zona Leste. Os policiais encontraram resistência dos invasores e precisaram usar a força para cumprir o mandado judicial. Nossa equipe acompanhou toda a operação. A reintegração foi acompanhada desde o começo pelo RC-COP, o helicóptero da Rede Calderaro. Já dá para ver a fumaça e, pelo que tudo indica, os ânimos já bem mais exaltados aqui no João Paulo, principalmente nesse ramal que dá acesso a essa nova invasão, um braço daquela invasão ali, considerada e denominada de José Melo. A polícia teve trabalho para reintegrar a área invadida há quase 2 anos. Na entrada do bairro João Paulo II, foi montada outra barricada para impedir que as tropas da PM chegassem ao terreno. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar os invasores. Foi feito logo de início a desobstrução da via, porque fomos recebidos, a pedra, pau e fogo, barricada. Então a polícia utilizou o meio necessário para desobstruir a via. Graças a Deus não teve nenhum PM ferido, não teve nenhum morador, nada ferido. Dentro do terreno, mais barricadas em chamas foram erguidas para conter o avanço dos policiais. 2 tratores e até uma retroescavadeira foram usados para demolir os barracos e retirar cerca de 700 famílias de uma parte da invasão. Mais de 250 policiais participaram da reintegração. Devido ao tamanho da área ocupada irregularmente, a PM teve que montar um segundo bloqueio pelo Distrito Industrial. Foi preciso até o helicóptero Águia da PM para dar apoio às tropas em solo. O cenário que a gente encontrou aqui embaixo é esse. Muito barraco destruído. Aqui desse lado também, muita coisa que já veio abaixo. Ali você vê um morador ainda tentando desmontar e recuperar o material utilizado para a construção daquela casa, daquele barraco ali. O pessoal não vai desistir. Mas era um risco, né? É um risco, de bala, matarem a gente aqui dentro da área. Mas a gente vamos ver se consegue novamente. A área reintegrada tem 160 mil metros quadrados e pertence à Superintendência da Zona Franca de Manaus. Mas outra parte ainda vai permanecer ocupada pelos invasores. Realmente ela não está delimitada na ordem judicial aqui para cumprimento. Tem uma outra ação, mas nesse exato momento não. Nesse exato momento seria só isso. O local ainda ocupado fica ao lado do galpão onde deveria funcionar o Centro de Apoio aos Micro e Pequenos Empreendedores, no bairro João Paulo. Segundo o vice-presidente da entidade, foi nesse ponto que a invasão denominada José Melo começou e alcançou toda essa proporção. Foi uma omissão porque essa área, se tivessem logo no início tomado providência, não tinha tido nenhuma invasão dessa. A reintegração foi interrompida no final da tarde, mas vai ser retomada amanhã. Foi concluído hoje o inquérito do caso que apura o assassinato do pedreiro morto com 13 facadas pela filha na semana passada. De acordo com o exame do IML, Kimberly Casey de Jesus não sofreu violência sexual antes do crime, o que reforça a suspeita de assassinato premeditado. De acordo com o delegado de homicídios, o laudo feito pelo Instituto Médico Legal aponta que não houve indícios de violência sexual contra Kimberly de Jesus, nem dias, nem horas antes do assassinato do pai, Kedson Barbosa. Por ocasião da confecção do laudo, foi atestado que não há indícios de violência sexual recente, o que não significa dizer que não tenha havido relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso com a filha. Quando foi presa na terça-feira da semana passada, Kimberly alegou que matou o pai com várias facadas porque tinha sofrido violência sexual, inclusive antes do crime. Eu estava com nojo da cara dele de fazer aquilo e não queria mais aquilo para mim. E também abusava da minha irmã quando ela era pequena também.
Mas essa versão não convenceu o delegado, que levantou outros indícios contra a suspeita. Tendo em conta, inclusive, o fato dela ter mudado para a casa do pai 3 dias antes, tendo em conta o depoimento da namorada, que afirmou que ela mudaria com a Kimberly para a casa onde o pai foi assassinado, informando que o pai teria deixado a casa para ela e ido para o Pará, quando na verdade estaria morto e enterrado no quintal da casa. O inquérito agora vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai apresentar a denúncia para o primeiro tribunal do júri. Se ele entender que são suficientes os elementos para ele formar a opinião dele sobre o delito, providenciará aí no prazo de 5 dias, considerando que a acusada está presa, o oferecimento da denúncia. Caso contrário, ele pode entender que ainda há diligências a serem executadas, diligências essas imprescindíveis ao oferecimento da peça acusatória, e nos devolverá o inquérito para ulteriores diligências. Dez pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil na Zona Leste hoje de manhã. Os policiais foram cumprir mandados de busca e apreensão de suspeitos de tráfico de drogas e de homicídios. Uma mulher identificada como Helenilza Lages Viana, de 26 anos, foi encontrada morta próxima à faculdade Unip, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. A polícia suspeita que ela foi morta a pauladas. A família conta que Helenilza era usuária de drogas. A Secretaria de Feiras e Mercados recolheu hoje bancas de alimentos e outros produtos vendidos irregularmente no centro da cidade e no bairro Parque 10. De acordo com os fiscais, os equipamentos ocupavam o passeio público e impediam a passagem de pedestres. Além disso, os vendedores agiam de forma ilegal. O novo presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é um amazonense de Parintins. O ex-senador pelo PT, João Pedro, assumiu o cargo nesta quarta-feira em Brasília. Quem traz as informações para a gente é a repórter Larissa Santiago. Boa noite, Larissa. Se por um lado o ex-senador dá sinais de prestígio político, por outro, ele assume um dos órgãos mais antigos do país, cheio de conflitos históricos. Como ele pretende lidar com questões como a demarcação de terras e a infraestrutura precária da saúde indígena, por exemplo? Boa noite para você também, Amanda, meu boa noite especial, você que acompanha a programação da TV A Crítica. Olha, o desafio não é pequeno não, viu? Mesmo porque o órgão é muito grande, são mais de 2.200 funcionários espalhados pelas 37 unidades, além da sede que fica em Brasília. E outra, o órgão mexe diretamente com o interesse de setores muito poderosos. Nós conversamos mais cedo com o novo diretor, novo presidente da FUNAI, João Pedro, por telefone, e ele diz que já está começando a ficar a par da agenda do órgão e que já se prepara para a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas, que vai ser realizada em novembro e que deve discutir prioridades como saúde e educação indígena e deve também direcionar as próximas ações da FUNAI. Quanto à atribuição, a escolha do nome dele para a presidência da FUNAI, ele atribui isso ao fato de ele ser aqui da região norte e não ao fato de ele ser do PT. Disse ainda que vai encarar tudo com muita coragem, que está preparado para isso e mais, que vai dar uma atenção especial aqui para o Amazonas. Nós temos a maior população indígena do Brasil. Então eu pretendo melhorar as gestões, né? Ajudar as nossas administrações. Eu vou, junto com não só a FUNAI, não só com o governo federal, mas também conversar com o governador José Melo, com prefeitos, para constituirmos, né, uma parceria entre os entes federativos e trabalharmos de forma densa e comprometida com os povos indígenas, com prefeitos e o governador do nosso estado. Pretendo fazer um grande trabalho no nosso estado. Só para você ter uma ideia, são mais de 300 etnias, mais de 240 línguas. E olha, detalhe, viu, Amanda? A maior parte dessa população indígena fica aqui no Amazonas. Volto com você no estúdio. Um desafio e tanto, Larissa. Muito obrigada pelas informações. Moradores do Cacaupireira, em Iranduba, voltam a reclamar da cheia. Eles afirmam que as pontes de madeira construídas pela Defesa Civil no município não são resistentes para esta época do ano, pois não aguentam o volume d'água.
As pontes construídas nas ruas do distrito de Cacaupireira, em Iranduba, são estreitas. Por isso fica difícil passar com tranquilidade. É arriscado a gente cair com a criança se bater, a gente se bater. Os moradores contam que o serviço foi feito às pressas, teve falhas. Parte da estrutura não resistiu ao banzeiro e veio abaixo. Caiu aqui, lá metade, lá também, já caiu tudo, né? E aí a gente fica andando da maneira que a gente está andando, né? A Defesa Civil do município de Iranduba, que toma conta aqui do distrito do Cacaupireira, informou que construiu cerca de 3.000 metros de ponte de madeira, só para as ruas onde a cheia mais prejudicou. Além da construção, a Defesa Civil também disse que estava responsável pela manutenção dessas estruturas e respondeu por meio de nota que parte da estrutura que cedeu não foi por falta de manutenção do governo municipal, mas sim pela falta de cuidado dos próprios moradores. Jacó confirma que alguns moradores retiram as pontes, mas apenas a parte que cai por conta própria. Muitas casas aqui tem pessoas que não têm condições de quê? De até mesmo botar uma tábua dentro da sua casa. Então, pessoas que passavam e viam já a ponte caída e as madeiras soltas mesmo, né, flutuando aí, levar para sua casa para poder fazer até para poder andar dentro de casa. Não há previsão de novas construções, porque o nível do Rio Negro deve começar a descer nos próximos dias. Será um alívio para esses moradores que ainda estão isolados nas ruas do Cacaupireira. Hoje foi o primeiro dia de pagamento do benefício SOS Enchente. Só nessa quinta-feira, pelo menos 3.000 famílias receberam a guia de liberação da primeira parcela. Esse é o terceiro ano consecutivo que a casa de Dona Luzia alaga. O jeito foi recorrer aos familiares. Não tinha condição de a gente ficar lá. Tem as crianças que eu cuido, tem meus netos que eu fico, né? Aí não tinha condição de a gente ficar lá em casa com eles. Aí viemos pra cá, pra dar mamãe que não alagou, e nós viemos pra cá. A irmã dela, Dona Rosário, também teve a casa invadida pela água. Eu vou comprar madeira pra mim fazer a maromba, porque o rio já tá quase parando, né, pra a gente sair daqui. Nessa primeira fase, 3.000 famílias dos bairros Colônia Antônio Aleixo, Tarumã, Puraquequara e São Jorge devem receber o auxílio aluguel no valor de R$ 300. Cristiane recebeu a guia de liberação de pagamento, mas segundo ela, a cheia é sinônimo de prejuízo e o dinheiro não é o suficiente para garantir que ela saia de casa. Dá pra a gente conciliar, eu ganho para poder pagar as contas, né? Porque de dizer que dá, não dá não. Tem que tirar do bolso para pagar o aluguel? Tem que tirar do bolso para pagar o aluguel. O calendário de pagamento segue até esta sexta-feira. Ao todo, são R$ 900 mil só na primeira parcela. A data da segunda deve ser divulgada até o próximo dia 27. Além do benefício do auxílio aluguel, nós temos os chamados benefícios eventuais. Então, o que acontece? A equipe identificou a família, identificou qual seria a necessidade ou as necessidades que essa família teria. Se, porventura, além do auxílio aluguel, ela necessitar de colchões ou redes, essa família receberá o auxílio aluguel e os benefícios eventuais. Já em Parintins, o Rio Amazonas começa a baixar e traz alívio para as famílias atingidas. Uma equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil faz vistoria no município. Na cidade Garantido, a água parou de avançar na direção dos galpões para alívio dos artistas. Existia uma certa tensão em relação à cheia, né? Mas como vocês estão vendo, o rio já está baixando, já está contribuído aí com Garantido, né? A natureza, né? Graças a Deus foi feliz aí, né, com a gente. E o Garantido está pronto, está preparado, não chegou a atrapalhar. Segundo a Defesa Civil, a água do rio parou de subir há cerca de uma semana aqui em Parintins e de ontem para cá reduziu cerca de 4 centímetros. Um alívio para as mais de 2.500 famílias que são atingidas pela cheia na região. Fátima Soares é dona de um restaurante, mas tem perdido a clientela do festival nos últimos anos por causa dos problemas provocados pela cheia. Os esgotos, a parte sanitária, né? Fica difícil, não tem como as pessoas que vêm utilizar e nós mesmos da nossa casa, né? Então, a nossa rede de esgoto ela é toda na rua. Uma equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil esteve na cidade fazendo uma vistoria dos impactos da enchente para determinar se o município está apto ou não a receber recursos do governo federal. Orientar os municípios como utilizar os recursos federais que estão sendo liberados para esses municípios
e também conseguir identificar mais de perto, né, as eventuais necessidades que esses municípios ainda tenham que possam ensejar algum apoio complementar. A ajuda financeira deve sair nas próximas semanas para a compra de madeira, rancho e transporte para apoio das famílias que moram na zona rural. E falaram que daqui com 10 a 15 dias está chegando o recurso. Então esse recurso chegando nós vamos usar na segunda etapa para fazer as pontes, né? E a necessidade dos ribeirinhos também. E agora está na hora de falar de esporte. Sábado tem mais uma edição do Rei da Selva na quadra da Aparecida. Vão ser 10 combates e 20 atletas em ação. Entre eles, Maiana Kellen, um fenômeno das lutas em Manaus. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no MMA amazonense. Maiana é um exemplo disso. Ela, que ganhou o apelido de Rainha da Selva no passado, se prepara para conquistar de fato esse título. Quando Maiana entrar no octógono, só vai pensar em um objetivo: conquistar o cinturão da categoria 61 Galo do Rei da Selva. Ela, que vai participar pela segunda vez da competição, tem uma frase bastante peculiar: o que é da selva? Fica na selva! Mas 2 lutas como atleta profissional, ela nocauteou as adversárias. Agora quer a 3ª vitória contra a paraibana Ju Moura. Nós não procuramos saber muita coisa da adversária, porque ninguém escolhe adversário. A gente treina sempre como se ela fosse a melhor de todas, para ser sempre a melhor luta. Então o treino é sempre forte, o treino é sempre como se ela fosse muito boa. Não me interessa se é em cima ou se é embaixo, eu vou estar pronta. Eu treino para isso, eu vivo disso, é a minha profissão. Além dos treinos, a atleta tem de enfrentar uma dieta rígida. Há 2 meses, a lutadora estava com 75 quilos. Hoje, ela está com 61. O preparador físico acompanha todo esse processo. Apesar de estar nessa fase, que é uma complicada, né, que é você emagrecer, uma dieta rígida, né, desidratar e bater o peso, né, que é a primeira fase da luta. Ela está reagindo muito bem, está muito confiante, está muito forte. Ela está muito bem preparada. Ela é campeã, está com a confiança de campeã, está forte, está preparada. Os treinos de jiu-jitsu estão focados em queda e trocação, já que a adversária é especialista no esporte. E Maiana é fera no boxe. Ela sabe que a adversária dela vem do jiu-jitsu, ela vai surpreender tanto na luta em pé quanto na luta em cima. Ela está treinando bastante quedas e vai surpreender e quem sabe pode até finalizar. E sábado tem decisão no Campeonato Amazonense de Futebol. E os ingressos para essa partida já estão à venda aqui em Manaus, na sede do Nacional Futebol Clube. Em horário comercial, a sede do Leão é na Rua São Luís, em Adrianópolis. Já em Manacapuru, os torcedores do Princesa podem comprar ingressos na Toca do Tubarão, que fica na Rua Fausto Ventura, no centro da cidade. No sábado, as vendas vão ser feitas na bilheteria da Arena a partir do meio-dia. As entradas custam R$30, o estudante paga meia, que é R$15. O jogo é no sábado, dia 20, às 3 da tarde, na Arena da Amazônia. Vamos lá prestigiar o nosso futebol. Os clubes querem 10 mil torcedores, pelo menos na Arena da Amazônia, e contam com você e com a gente aqui de casa. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus esteve reunida hoje com representantes dos órgãos que regulamentam a atividade de limpa-fossa na cidade. De acordo com os vereadores, a maioria das empresas do ramo está em situação irregular e joga os resíduos em igarapés e aterros clandestinos. O mau cheiro que a população sente ao passar por um igarapé pode não ser ocasionado apenas pelo lixo. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus revelou nesta quinta-feira que muitas empresas que fazem o serviço limpa-fossa em Manaus estão irregulares e despejam o material recolhido na cidade em lugares impróprios. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, das 35 empresas que fazem a coleta de material orgânico em Manaus, apenas uma está regularizada. Outras 10 empresas têm licença do IPAAM. As que são clandestinas estariam jogando os dejetos dentro dos igarapés ou em terrenos ao longo das rodovias, poluindo o entorno da cidade. Temos recebido denúncias de empresas que estão fazendo descartes irregular e nós estamos já fazendo ações de fiscalizações para verificar se essas empresas estão licenciadas e estão trabalhando em desacordo com a licença ou se elas são clandestinas mesmo.
é um crime muito gravíssimo que a gente tem observado e na calada da noite, na madrugada, é despejado nos igarapés, despejado na rede de esgoto, né, da cidade, onde a própria Manaus Ambiental também tem sofrido com isso, porque ela recebe essa demanda e vai ter que tratar. E o que mais me chamou a atenção é que nós não temos estação de tratamento suficiente para atender toda a demanda. A atividade irregular pode comprometer a qualidade da água dos poços. A fossa, o sumidouro, ele atinge o lençol freático e se o poço for mal construído, pode sim estar levando doença a algumas pessoas, né? Para minimizar o problema, a comissão vai exigir a regulamentação dos veículos que fazem o transporte dos resíduos das fossas. É inadmissível que a gente tenha veículos na cidade de Manaus trafegando com licença do órgão de trânsito, numa vez que esse mesmo veículo ele precisa de um licenciamento para que ele possa operar. Senão nós vamos estar cometendo um equívoco muito grande. Esses veículos só podem transitar na cidade de Manaus se eles tiverem uma licença de operação para as atividades do qual eles foram constituídos. Agora eu faço uma pergunta. O que você faz com o óleo de cozinha que utiliza em casa? Muita gente joga pelo ralo da pia ou descarta no esgoto da rua. Saiba que essas são as piores escolhas. Isso prejudica seriamente o meio ambiente. Aqui em Manaus, aproximadamente 500 mil litros de óleo vegetal são derramados no Rio Negro. Mas algumas pessoas dão um bom exemplo de como é possível evitar que isso aconteça. Todo fim de semana é dia de churrasco na casa de Deusa. E para que haja fogo, é preciso utilizar o óleo como combustível. Poderia ser para fazer outra coisa também, né? Que tem muitas coisas para ser usado esse óleo, né? Mas assim, somente eu só guardo e reutilizo para fazer o fogo. O óleo de Dona Deusa é reutilizado. Depois da fritura, ela guarda tudo em garrafas PET e espera a hora certa para usar. Esse monte de óleo são 2 litros. 2 litros lá, 2,5 litros praticamente de óleo. Se for tudo para o esgoto, o negócio fica complicado no futuro, né? Mas isso é uma exceção. Em média, cada família brasileira consome 4 litros de óleo por mês. São 3 bilhões de litros de óleo vegetal por ano no país. 90% do óleo usado nas cozinhas e restaurantes de Manaus não tem o descarte correto. Vai tudo para a rede de esgoto. Sem um tratamento adequado, todo esse produto vem parar nos igarapés e rios da cidade, o que causa um transtorno ambiental muito grande. 1 litro de óleo é suficiente para contaminar até 25 mil litros de água. E de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, todos os meses, 500 mil litros de óleo são jogados no Rio Negro. De acordo com dados da Associação Brasileira para a Sensibilização para a Coleta do Óleo Combustível, basta apenas um pingo da substância para causar um dano irrecuperável. Em grande quantidade, o óleo cria uma película sobre a água, que, além de contaminar córregos e rios, pode causar a morte da vegetação aquática e dos peixes. No solo, o óleo impede que a terra absorva a água. Mas é possível diminuir esses impactos ambientais. As empresas, por exemplo, precisam cumprir a lei. A Portaria 96 de 2012 obriga que todo estabelecimento que utilize óleo no seu processo produtivo tenha uma certificação ambiental. Todos os empreendimentos que têm no seu processo produtivo a geração do óleo vegetal como resíduo, ela tem que se cadastrar na SEMAS com o intuito da gente monitorar a destinação correta desse óleo. É um processo simples, são documentos simples e que garante uma proteção ao meio ambiente. Apesar da obrigação, hoje nenhum órgão público fiscaliza esse descarte. A falta de acompanhamento contribui para que todos os dias litros e mais litros de óleo sejam jogados no rio. Mas qualquer restaurante ou família pode fazer diferente. Uma opção são os PEVs, que funcionam na cidade. O PEV é um ponto de entrega voluntária, onde você pode estar trazendo o seu material reciclável de casa. E dentro de cada PEV tem 2 pessoas que recebem isso de segunda a sábado, né, esse material, e dão o destino correto.
Um deles funciona na Lagoa do Japim, na zona sul de Manaus. Daqui, o produto segue para cooperativas e associações. Nesta aqui, na zona leste da cidade, os catadores recebem a doação de óleo de restaurantes e moradores e vendem o material para empresas que utilizam o produto como combustível. Por semana, a gente chega a receber 1.000 litros. A gente chega aqui com outros tipos de material, a gente vende e é a renda da família, que a gente sobrevive. Nesta paróquia, na zona sul de Manaus, óleo é matéria-prima para uma linha de produtos de higiene que a comunidade aprendeu a produzir. Aqui o óleo se transforma. Com 3 litros, dá para se fazer, por exemplo, 40 litros de sabão líquido. Com um pouquinho mais, 4 litros de óleo, é possível fazer 5 quilos de sabão em pó. E na barra, rende ainda mais. 4 litros de óleo produzem até 48 barras como essa. Um material que iria poluir o ambiente, que é reutilizado e se transforma em renda. 8 pessoas trabalham na produção de 4 tipos de sabão. É um projeto de economia solidária. Aqui, elas adicionam produtos ao óleo, preparam, embalam e vendem. Nós sentimos assim muito apoiados pela comunidade, tanto é que eles fazem questão de trazer o óleo. As donas de casa, por aqui por perto, fazem questão de juntar e vem de longe. Esse óleo não vem só daqui da comunidade, não, vem de longe. A gente se sente muito bem, muito feliz em saber que nós estamos contribuindo para a preservação do meio ambiente. Muito legal a iniciativa. E agora tem uma dica para quem anda estressado. É possível ter vários benefícios para a saúde por meio das artes. Um deles é a sensação de bem-estar e relaxamento durante a realização de uma atividade artística, que pode ser expressada de diversas formas. Música, dança, desenho, pintura, qualquer tipo de expressão subjetiva que proporcione sensação de bem-estar pode ser utilizado como recurso terapêutico. É a arte-terapia cada vez mais presente na vida de pessoas que buscam qualidade de vida. Algumas pessoas vão buscar essa qualidade de vida no esporte. Perfeito, é isso mesmo. Se tá bom para elas, tá perfeito. Outras pessoas vão buscar no bordado. Ah, mas puxa vida, fulana vai ficar tantas horas sentada e vai ficar bordando. Sim, se tá bom para ela, qual é o problema? Desde que ela não faça só isso, né? Porque o que a gente quer é que uma pessoa tenha uma vida plena, uma vida de protagonismo, uma vida onde ela tenha amigos, onde ela tenha lazer, onde ela trabalhe, onde ela estude, ou seja, várias funções, inclusive um recurso como esse. E para quem pensa que pintar é coisa só de criança, se engana. Poucos minutos colorindo um livrinho como esse aqui, além de trabalhar a concentração, trabalha ainda a coordenação motora, a paciência, o equilíbrio, além de relaxar, que é o principal objetivo. Justamente o que o Guilherme precisava. Na pintura, ele encontrou uma forma de amenizar a ansiedade. Com pouco menos de um mês na atividade, ele já consegue perceber os benefícios. Eu sou muito ansioso, então eu fico sempre pensando no que vai acontecer daqui a 15 minutos, o que eu tenho que fazer, qual é a reunião que eu vou ter, o que eu vou ter que... E daí quando eu paro, que geralmente é à noite, que é o tempo que eu tenho, quando eu paro para pintar, me relaxa, me concentra, eu consigo não pensar no que eu vou ter que fazer amanhã, qual vai ser a agenda de amanhã. Os livros anti-estresse destinados aos adultos já viraram febre no mundo inteiro. Só na primeira semana de maio, dos 10 livros mais vendidos no Brasil, 6 são de colorir. E a Ângela, em menos de 2 meses, já teve que comprar vários livros para ela e para a filha. É uma sensação muito gostosa. O mais gostoso é quando você vê o trabalho pronto. Quando eu vejo o trabalho pronto, nossa, fui eu que fiz mesmo. Então, assim, é muito gratificante. As duas aproveitam as horas vagas para colorir juntas. E além dos lápis e pincéis, agora dividem também uma nova paixão. Parece que esquece do mundo, sabe? Vai desacelerando, vai desenhando, desacelerando, pensando em nada. Às vezes eu coloco uma música... Eu fico desenhando. Muito legal. E olha só, mais de 40 espetáculos produzidos pelos alunos da Universidade do Estado do Amazonas vão ser apresentados durante a Mostra de Teatro da UEA, que começa daqui a pouco com uma apresentação na Escola Superior de Artes e Turismo.
O evento está na 4ª edição. E agora você confere uma prévia de uma peça que vai ser apresentada amanhã na mostra. Em um dos espetáculos, a história de Romeu e Julieta, de Shakespeare, foi adaptada para o universo indígena. Na língua tucano, a expressão "pessoas que se amam" virou o título da peça, que faz parte da mostra de teatro da UEA. A diretora desse espetáculo é, na realidade, uma das alunas do curso de teatro e agora vai ter a oportunidade de exibir o resultado de 6 meses de dedicação para a disciplina. Esse trabalho, para mim, é também rico, porque tanto resgata a nossa cultura, que é indígena, com o que acontece também por aqui. Já os atores da peça não são da UEA. Foram escolhidos em uma audição e agora aprendem com a troca de experiências. Essa conversa que eu tenho tido com os estudantes do curso de teatro da UEA, para todos nós é importante, né? Porque a gente leva isso para a vida toda, né? A gente aprende aqui e leva em diante. Em vez de ficar fechado no seu ambiente acadêmico, o teatro procura dialogar com a sociedade o tempo inteiro. Todo mundo sai ganhando. A mostra de teatro vai reunir até o dia 27 de junho mais de 200 acadêmicos da UEA. Estão previstas mais de 40 apresentações. As peças acontecem em espaços diferentes e até nos jardins da universidade. A coordenadora explica que a mostra busca uma interação entre o público e os estudantes. Isso é muito valioso porque eles percebem como é que é a realidade, assim, como se fosse um laboratório todo o período. E a boa notícia é que todos os espetáculos são gratuitos. Quem quiser conferir a programação completa, é só acessar o site que aparece aqui no vídeo. E eu fico por aqui. Não deixe de participar da nossa programação, enviando suas sugestões ou denúncias. Uma ótima noite para você e até amanhã às 6:45, depois do Cidade Alerta. Eu conto com a sua companhia. Até lá!